Mas a Dani fala uma coisa que me tocou e depois de um dado, a gente viu na vinheta de abertura um dado que é o seguinte, quase metade das mulheres relatam já ter sofrido assédio no ambiente de trabalho. E aí a Dani, no post dela, diz, eu não sei se exatamente com essas palavras, mas eu nunca quis aparecer como uma mulher assediada. Por que não? A responsabilidade é do homem. A falha é do assediador. Mas a gente está submetida a um caldo cultural que opera de maneira tão significativa na formação da nossa personalidade que inconscientemente a gente pensa que a gente tem alguma responsabilidade nisso. Porque se eu sou vítima de um assédio, quem deve sentir vergonha por aparecer como um assediador é quem assedia e não quem sofre a violência. Mas mesmo assim, de maneira quase que velada, eu não quis aparecer nessa condição, porque eu sei que muita gente vai achar que a culpa é minha. E isso também é um problema para a pessoa que denuncia, né? Porque muitas vezes ela demora também por causa dessa sensação que ela tem de vergonha, por causa do julgamento, por achar que é a culpa dela, mas não tem que ser assim. A gente sabe que é assim, mas a gente vai conversar bastante hoje aqui para tentar entender um pouquinho isso melhor. E olha só, para falar de assédio e importunação sexual, a gente precisa entender um conceito básico do consentimento. A gente perguntou para a promotora de justiça do Estado de São Paulo, ela é membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, Gabriela Mansur, o que é consentimento. Vamos ver a explicação dela. Consentimento é a manifestação de vontade inequívoca, livre e consciente. Inequívoca, que não deixa dúvidas. Livre quer dizer sob nenhum tipo de intimidação e ameaça. E consciente quer dizer que a mulher se encontra no perfeito juízo de sua capacidade mental. Não está sob influência de nenhuma substância como álcool, droga ou remédio ou qualquer circunstância de vulnerabilidade que lhe retire a capacidade de resistência. É a concordância. E o silêncio não é concordância. Uma roupa curta, decotada ou a mulher ser simpática, extrovertida, usar batom vermelho, pintar as unhas de vermelho, estar na política, no futebol ou em cargos dominados por homens, não é uma concordância, sequer um passe livre para comportamentos machistas ou um convite para qualquer tipo de ato sexual. Se a mulher está numa balada, dançando, isso não quer dizer que você pode tocar o corpo dela, beijar a boca dela sem que ela concorde. Se a mulher está com uma roupa mais decotada no trabalho, isso não quer dizer que ela quer transar com você para ser promovida ou obter algum benefício no seu cargo. O fato da mulher ser simpática não quer dizer que ela está se oferecendo. A paquera é diferente do assédio e tanto a mulher quanto o homem sabem disso. O homem sabe quando existe a concordância, quando existe a forçação por outro lado. Podem perguntar para os homens que eles sabem. Quando a mulher fala não, é não. O silêncio não é consentimento. E a concordância é a manifestação de vontade da mulher que não deixa dúvidas de que ela quer aquele ato sexual. Caso contrário, pode ser considerado estupro, importunação sexual ou assédio sexual. Eu vou até recuperar aqui o que a Gabriela falou. Ela diz o seguinte aqui: uma roupa curta, decotada, ou a mulher ser simpática, extrovertida, usar batom vermelho, pintar as unhas de vermelho, estar na política, no futebol ou em cargos dominados por homens não é uma concordância, sequer um passe livre para comportamentos machistas ou um convite para qualquer tipo de ato sexual. Se está na balada dançando, isso não quer dizer que você pode tocar o corpo dela, beijar a boca sem que ela concorde. Eu tô falando de novo porque parece que a gente tem que falar o tempo inteiro. Infelizmente, ainda em 2020, né, Patrícia? Para as pessoas entenderem. É isso, Mari. E é curioso porque a gente não tem nenhuma dúvida, né? Quando a gente faz essa inversão, se eu vejo um homem tirando a camisa no futebol, eu não penso imediatamente, uau, mamilos expostos, que delícia. Eu não penso automaticamente que eu tenho o direito de tocar no corpo dele. Se eu vejo ele com um short curto na rua, eu posso até achar ridículo, inconveniente, mas isso aparentemente não me dá essa abertura. Quer dizer, a sexualização do próprio corpo da mulher é a própria questão da amamentação, né? Sim. Quer dizer, você não consegue ver uma parte de corpo ali desnuda sem que ela seja, digamos, magnetizada por essa informação sexual. Eu conto para os meus alunos uma história. Eu tive recentemente na Espanha e nós acabamos, eu e minha filha, entrando inadvertidamente numa praia de nudismo. Nós não estávamos caminhando na praia e, de repente, ela me falou: mamãe, as pessoas estão sem roupa. Eu falei: filha, haja naturalmente, estamos aqui na Europa, não vamos aqui causar, né? Mas o fato é que aquelas mulheres mais velhas, mais novas, com famílias, e o corpo naturalizado, né, nos dá a dimensão do quanto existe de cultura ali colocada, né, de sexualização no corpo da mulher. Então, isso de fato, tem um filme muito bacana, não sei se vocês viram, chama
é aquele filme em que o homem se coloca no papel da mulher, não sou um homem fácil. Você já viu esse filme? É um filme francês em que toda a sociedade se transformou. Ao invés de Madame Bovary, é Senhor Bovary, e o cemitério é de Père Lachaise, e não é o Père Lachaise. Os homens se vestem com roupas sensuais e insinuantes, as mulheres trocam o pneu do carro, enquanto os homens ficam dentro do carro. Não? Isso. E aí o rapaz ele vai manter uma relação sexual com a mulher e ela tem muito nojo porque ele não está depilado. E o que aqueles pelos estão fazendo aqui, ó, aquela coisa horrorosa, então ela exige que ele se depile, quer dizer, são coisas tão introjetadas, né, na nossa cultura que é difícil a gente se desvencilhar delas. Mas pelo menos num nível mais básico, no nível do respeito ao ser humano, no nível de saber que eu não posso tocar, que eu não posso falar de forma abusiva, isso é o mínimo, né? Isso nós temos que ter. Sabe, Mari, eu acho que a gente pode propor um teste, um exercício de imaginação para os homens. E claro, o nosso caldo cultural é realmente péssimo e a gente já falou várias vezes aqui, o Karnal fala muito disso, de como as mulheres ao longo da história são entendidas como um objeto de satisfação dos prazeres masculinos. Então, as mulheres no seu papel secundário, né, a sua função é servir aos homens de alguma maneira. E isso tem a ver também com essa cultura do estupro, né? Da cultura do assédio de qualquer maneira, ou a cultura da violência contra a dignidade sexual de qualquer maneira. Porque o homem entende que a mulher, se ela está com um batom vermelho, ela necessariamente colocou esse batom vermelho não porque ela fica feliz de batom vermelho, mas porque ela quer me seduzir. Né? Eu aqui no papel central e as mulheres, tudo que elas fazem é para mim, é direcionado para os homens. Eu admiro a autoestima, gente. E aí, o que eu ia pensar no teste? Porque, olha só, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido algum amigo, parente heterossexual que ficou indignado, por exemplo, que entrou no vestiário da academia e, de repente, tinha um homem que ficou olhando para ele com um olhar de desejo. A minha pergunta é, se esse homem olhar para você, por exemplo, com a toalha ali amarrada na cintura e decidir que isso é um convite, e que, portanto, ele vai te beijar à força, você vai achar razoável? Natural? É claro que não, porque você vai estar tendo a sua dignidade sexual violada. Então, não seja essa pessoa, não constranja as mulheres. As mulheres não existem para a satisfação dos homens, a gente existe para se satisfazer, para viver de acordo com aquilo que a gente considera interessante para a nossa existência. Acho que isso é o que tem que mudar, entendeu? A gente reaprender. E aí eu quero jogar uma outra pergunta para a Patrícia, porque a gente está falando do sistema legal. E a gente tem um problema adicional que é, a nossa legislação é pensada por homens e, no geral, o nosso sistema de justiça criminal é operado por homens, porque são os homens que estão nos espaços de poder. Como é que você vê esse reflexo na legislação penal? Então, quanto que a gente ainda tem que aprimorar na regra e na implementação do direito? O que a gente precisa para as mulheres se sentirem mais acolhidas por esse sistema? Eu acho que muita coisa poderia ser feita, né? Eu acho que em termos de legislação e de mudança cultural, mas de legislação, eu acho que uma mudança no Código Penal importante seria explicitar o que é consentimento, né? Eu tive também recentemente na Irlanda e lá eles fizeram uma mudança há pouco tempo atrás, colocando no código, explicando, porque a legislação ela também tem um papel pedagógico. Né? Eu sinto que há homens que não entendem o que é o consentimento de verdade. Então, acho que a legislação penal podia ser mais clara, deixando claro, né, o que é consentimento, o que não é. Eu acho que o termo usado pelo estupro de vulnerável, por exemplo, não poder oferecer resistência, é um termo vago, é um termo difícil para as pessoas que não são, né, do meio jurídico. Poder oferecer resistência a uma pessoa que está realmente em coma, uma pessoa que está imobilizada, uma pessoa que está tão alterada que ela não tem mais controle ali dos desejos ou dos impulsos, né? Uma mulher que está muito alcoolizada não tem condição, ainda que ela esteja falando, ainda que ela esteja aparentemente se movimentando e se comunicando, ela não tem mais controle, né? Enfim. Então, acho que a legislação penal podia ser aprimorada. A legislação processual também podia ser aprimorada para, por exemplo, a gente implementar uma coisa que já existe na proteção de crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais, que é o depoimento sem dano. Isso poderia, por exemplo, evitar todo aquele terror que a gente viu no caso da Mari Ferrer, né? Que em caso de violência sexual, a mulher seja ouvida numa sala reservada, sem a presença de muitas pessoas, com assistência de uma psicóloga. Todas as perguntas serão feitas, as regras do processo penal serão respeitadas, mas que ela possa ser ouvida numa situação mais cômoda. É muito diferente você relatar um estupro e você relatar uma fraude, um roubo, você relatar, né, um outro tipo de crime.
Mas eu acho que a prioridade é uma mudança mesmo de cultura. E para essa mudança de cultura acontecer, a gente precisa que os homens que operem o sistema compreendam melhor o que é a violência contra a mulher e que haja mais mulheres dentro do sistema, né? Obviamente, que haja mais juízas, mais promotoras, mais defensoras, mais mulheres ocupando esse espaço. Mas eu acho, sobretudo, que era importante que as pessoas que operam o sistema entendam a violência sexual. Por exemplo, e a violência doméstica também. A Mari falou uma coisa que é mal compreendida, essa questão do comportamento da mulher depois. Então, se a mulher demora para denunciar, ou se ela oscila muito, se ela, no momento, ela tenta fazer as pazes, né? Então, o Márcio Smelling fala ali que a Dani Calabresa, dias depois, mandou uma mensagem um pouco ali pacífica e depois... Quer dizer, mas tudo isso é natural de vítima desse crime. Eu penso que se eu fosse assediada ali no meu ambiente de trabalho, na universidade onde eu leciono, eu iria um dia acordar querendo ir na polícia, outro dia eu ia acordar querendo esquecer, outro dia eu ia acordar querendo falar com o meu chefe que está tudo bem para tentar esquecer aquilo. Não são situações simples. Mesmo a reação do freeze, que foi uma reação muito apontada no caso João de Deus. Ah, como é que a mulher é estuprada e não grita? Muitas não gritam. É uma reação esperada. Então, a psicologia forense, ela esclarece. Isso não é estranho, não é estapafúrdio que uma mulher fique imobilizada. Isso é esperado. Mas um juiz que não tem nenhuma formação em psicologia, um juiz que não tem nenhum tipo de instrução a respeito desses temas, ele vai achar esquisitíssimo. Olha, como é que foi estuprada na sala do lado e não gritou? Então, acho que o sistema todo precisa abrir os olhos e se aparelhar, enxergar mesmo esse problema, se instruir, se educar para ele. Bem